sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e você conhece a história de um disco enviado pro espaço pela NASA, que entre outras informações tinha músicas de artistas do mundo inteiro para que alienígenas pudessem ouvir? E um motivo bizarro que fez uma música dos Beatles não estar nele, fazendo assim eles serem desconhecidos pelos aliens, você conhece? Sem contar que uma cópia desse disco foi leiloado aqui na Terra mesmo, para terráqueos, mas ninguém comprou e eu acho que o motivo para isso é porque o público-alvo do disco era mais ETs. Caso não conheça a história e queira saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, lá nos anos 60 aconteceu a chamada corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, que começou no final dos anos 50, mas ficou forte mesmo nos anos 60. E que foi uma espécie aí de competição entre os dois países para ver quem conseguia desenvolver uma melhor tecnologia que faria com que conseguíssemos chegar cada vez mais longe no espaço. E a princípio foram sendo enviados objetos, depois seres vivos, incluindo seres humanos ali mais pro fim da década, né? Muita tecnologia mesmo foi desenvolvida aí nesse período. E uma coisa que aconteceu nessa época é que entre satélites artificiais e ônibus espaciais foram também inventadas e enviadas para o espaço as chamadas sondas espaciais, que eram espécies de naves não tripuladas enviadas para outros planetas, luas, meteoros ou qualquer outra coisa do tipo, com a intenção de que elas colhessem informações desses lugares para que a gente pudesse estudar por aqui. E é mais ou menos aqui que começa aí a nossa história de músicas sendo enviadas para ETs ouvirem. Isso porque quando chegou ali mais pro final dos anos 70, depois do homem já ter chegado à Lua e a corrida espacial aí ter dado uma diminuída, que a NASA iniciou o programa Voyager com a intenção inicial ali de mandar duas sondas espaciais, né, que era a Voyager 1 e a 2, para estudar Júpiter, Saturno e as suas luas, mas que depois aí foi ampliado para que as sondas na verdade passassem de Plutão e se estendesse lá pelo espaço, saindo inclusive do sistema solar. Então a ideia é que eles fossem estudando ali os planetas e os outros corpos celestes, né, que as sondas iam passando enquanto elas faziam todo esse trajeto, inclusive enquanto ela fosse embora aí para o espaço, né, colhendo aí todas as informações enquanto isso fosse possível, para ajudar também a gente aí a descobrir cada vez mais os segredos de lá, né? E como essas sondas aí viajariam pelo espaço sem fim, era possível que elas encontrassem moradores de outros planetas, certo? Pois é, também foi mais ou menos isso que a NASA pensou. Com isso, eles chamaram o Carl Sagan, né, que era um professor, cientista aí, um divulgador científico muito conhecido, né, e que nesse momento já faleceu, mas que na época ali, eventualmente, trabalhava como uma espécie de consultor da NASA para chefiar ali uma equipe que reuniria uma série de informações do nosso mundo para colocar dentro de uma espécie de cápsula do tempo, que seria enviada aí para o espaço nas sondas com a intenção de se comunicar com seres extraterrestres. A verdade é que essa não foi a primeira vez que isso aí foi feito, tá? Algo parecido já tinha acontecido alguns anos antes, quando foi enviada a placa Pioneer nas naves Pioneer 10 e 11, que foram enviadas para o espaço em 72 e 73. Porém, ela era bem mais simples do que a cápsula que eles queriam mandar agora, já que ela era apenas uma placa mesmo, né, com desenho ali de pessoas, né, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, com alguns símbolos ali que tinha a intenção de mostrar a origem, né, da onde ela vinha. Mas agora, para Voyager, né, que seriam lançadas aí em 1977, a ideia era mandar muito mais informação, que inclusive mostraria aí para esses seres as diferentes culturas que a gente tinha aqui na Terra. Eles queriam que os ETs tivessem bastante informação da gente, né? E assim então se deu início ao projeto Golden Record, que em português significa disco de ouro, que era um disco feito de uma placa de cobre banhada a ouro, com urânio nela ali, que de alguma forma indicaria quanto tempo fazia que ela tinha sido enviada para o espaço, tá? Isso para se caso ali outros povos encontrassem, sabessem mais ou menos quando isso aconteceu. Mas enfim, o que importa aqui pra gente não era como era feito o disco, mas sim o que tinha dentro dele, né? O conteúdo do disco. Já que nele ali eles colocaram, né, uma centena de imagens aqui da Terra e até imagens do Sol e da Lua, mas feitas daqui do nosso planeta. Tinha também sons naturais ali, como trovões, ondas do mar, vento, canto de pássaro, sons de baleia, entre uma série de outras coisas. E além disso foram colocadas saudações aí em 55 línguas diferentes, incluindo em português, tá? Que é um como vai, mensagens ali de membros do governo dos Estados Unidos lá na época, e o que a gente mais quer falar aqui, né? Que era uma coletânea
coletânea de músicas de diversos artistas de países diferentes e de épocas diferentes. Tudo isso para que os aliens pudessem ouvir. Mas pessoal, rapidinho chegar nessa parte da história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. Se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro. E se por acaso aparecer aí para você a opção de hypar que ajuda a divulgar o vídeo, beleza? Bom, como eu disse, aí a ideia deles era de mostrar como era a Terra e um pouco mais aí sobre as diferentes culturas que a gente tem aqui dentro. Porém, não tinha como mandar tanta coisa assim, né? Tinha um limite de informações que cabia nesse disco. Assim, eles fizeram uma seleção de 27 músicas de diversos lugares diferentes do planeta. Entre elas, músicas folclóricas de alguns lugares, como por exemplo uma canção de casamento aí do Peru, uma música de percussão do Senegal, canções aborígenas, além de músicas de artistas clássicos como Mozart, Bach, Beethoven, entre outros, né? Mas também queriam colocar músicas mais modernas, e aí ficou mais pro lado dos Estados Unidos mesmo, tá? Como a canção Dark Was a Night aí de um dos pioneiros do blues, né? O Blind Willie Johnson, e indo mais pro pop ainda teve Johnny B. Good do Chuck Berry, entre outros. No Brasil não teve nenhuma, infelizmente mesmo, tá? Na verdade, da América Latina como um todo, só teve essa música aí do Peru, que eu falei anteriormente, e a canção El Cascabel, que é uma música mariachi, né, do México. E tudo isso lembrando que era só pros ETs ouvirem, tá? Mas foi nesse momento aí, enquanto eles estavam ali escolhendo quais músicas seriam enviadas, que aconteceu uma das maiores controvérsias aí disso tudo. Isso porque uma das canções que eles queriam colocar lá era Here Comes the Sun, dos Beatles. Nesse momento aí a banda já tinha feito história, tá? Eles já estavam até separados, pra falar a verdade. Mas acabou não sendo possível eles estarem nesse disco aí não. E tudo começou quando um dos colaboradores aí do Carl Sagan, né, sugeriu colocar essa aí, que é uma das canções mais conhecidas da banda. Colocando eles até como uma espécie de escolha óbvia, né, por conta de toda a fama que eles tinham. Ainda mais naquele momento, né? Com o Carl Sagan chegando a comparar os Beatles ao Shakespeare, né, nesse negócio aí de representar a humanidade, só que nos sons da Terra. Assim, eles consultaram então os membros do grupo, né, estavam ainda todos vivos nesse momento, e aparentemente todos meio que aceitaram com tranquilidade, né? Claro, a música deles ia pro espaço ser ouvida por aliens, né? Porém, eles não eram os detentores dos direitos autorais das músicas deles, que nesse caso era a gravadora EMI. Assim, quando a NASA então foi consultar a gravadora, ela fez um orçamento de quanto valeria aí os direitos autorais de uma música famosa como essa, de forma universal. Afinal, ela viajaria pelo universo, né? E assim ela apresentou um valor exorbitante para que a NASA pagasse para que a música então pudesse estar nesse disco. E aparentemente era muito caro mesmo, tá? Eles nunca divulgaram esse valor, mas se fala em valores impagáveis, tá? Pra NASA. Coisa que foi muito diferente do que aconteceu com as outras músicas que estariam nesse disco, né? Dos outros artistas. Já que como direitos autorais ali para eles, foi pago um valor simbólico de apenas 2 centavos de dólar. Mas a EMI não aceitou isso para as músicas dos Beatles, né? Quis um dinheiraço para tudo isso. E assim então eles não chegaram a um acordo e Here Comes the Sun não foi enviada ao espaço. Então os ETs nunca ouviram Beatles, né? E aparentemente foi logo depois aí da decisão, né, da música dos Beatles não estar nesse disco, que eles escolheram a Johnny B. Good do Chuck Berry para estar no lugar. Com algumas pessoas dizendo ali que ela foi colocada, né, por representar os adolescentes do mundo, que são muitos, né, uma boa parte da população, e que então eles mereciam ali que estivesse lá uma música que representasse a juventude. Vale dizer que até agora, aí quase 50 anos dela ser enviada, a Voyager continua no espaço, né? Ela nunca vai voltar, na verdade. E então tá indo cada vez mais distante da gente, sendo o objeto feito pelo homem mais distante da Terra. E nesse momento tá a mais de 15 bilhões de quilômetros de distância, inclusive já saiu do sistema solar, tá? Isso aí aconteceu em 2018. Mas até o momento não foi encontrada aí nenhuma civilização extraterrestre por ela. Ou seja, o disco ainda não foi ouvido fora da Terra, né? Uma curiosidade aqui em 2023 foi leiloada aí, né, uma cópia desse disco de ouro enviado para o espaço, com o lance mínimo sendo de $300 mil, ou seja, mais de R$1,5 milhão. Porém, até o momento, ninguém deu um lance aí no leilão para comprar não, viu? Eu acho que é porque é uma cópia, né? E os sons aí que estão nesse disco a gente consegue encontrar inclusive aqui no YouTube. É só procurar aí Golden Record Voyager se você quiser ouvir, tá? Então assim, né, não faz muito sentido você pagar milhões de reais por uma cópia.
de uma coisa que você consegue ouvir, inclusive. Mas, enfim, né? É possível que alguém algum dia compre, né? Não duvide de nada. Será que um dia vai ser vendido? E o mais importante, será que um dia ETs ouvirão aí esse disco que foi enviado pela NASA para o espaço? Se for ouvido, sinceramente, eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Deixa aqui sua opinião pra gente. Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente o que você achou disso. Você concorda em ter enviado tanta informação pra outros seres aí por fora da Terra? E também, é claro, se você acha aí que um dia ele vai ser ouvido por aliens, né? Aqui nos vai estar deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!